Entre 1982 e 1998, dezenas de mulheres desapareceram misteriosamente na zona de Seattle, nos Estados Unidos. Jovens vulneráveis, muitas delas trabalhadoras do sexo ou fugitivas, tornaram-se alvos de um predador invisível. Corpos começaram a surgir ao longo das margens do rio Green River, e rapidamente ficou claro que a cidade estava a lidar com um dos assassinos mais implacáveis da história criminal. Este é o caso de Gary Ridgway, o assassino de Green River, um homem que viveu durante anos uma vida dupla, enganando a justiça e destruindo vidas em silêncio. Gary Leon Ridgway nasceu a 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, Utah. Filho de Mary Rita e Thomas Ridgway, Gary cresceu num ambiente familiar instável, marcado por episódios que, mais tarde, os psicólogos considerariam cruciais para a sua transformação num dos piores assassinos em série dos Estados Unidos. O pai trabalhava como motorista de autocarros e frequentemente falava de forma depreciativa sobre prostitutas, algo que Gary absorveu desde cedo. A mãe, por outro lado, tinha uma relação estranha e perturbadora com ele. Relatos sugerem que Mary era controladora e, por vezes, humilhava Gary publicamente. Um dos episódios mais relatados foi quando Gary, ainda criança, molhou a cama e a mãe, em vez de o consolar, lavou-lhe os genitais de forma agressiva, algo que deixou uma marca psicológica profunda. Gary Ridgway não era um estudante brilhante. Tinha dificuldades académicas e foi descrito como um rapaz introvertido e socialmente desajustado. Aos 16 anos, cometeu o seu primeiro ato de violência, e esfaqueou um menino mais novo sem motivo aparente. Quando mais tarde foi questionado sobre o motivo, respondeu friamente: Queria ver como era matar alguém. Apesar deste comportamento alarmante, Ridgway continuou a vida aparentemente normal. Alistou-se na Marinha e serviu durante a Guerra do Vietnã, onde começou a frequentar prostitutas regularmente, uma experiência que cimentaria a sua visão distorcida e violenta das mulheres. Ridgway casou-se várias vezes. Por fora, parecia um homem comum, trabalhador, casado, pai de família. Trabalhava como pintor de veículos pesados, um trabalho que lhe dava liberdade para circular e cometer os seus crimes longe dos olhares atentos. Mas havia algo profundamente inquietante. Apesar das aparências de normalidade, Gary era obcecado por prostitutas. Frequentava as zonas mais marginais de Seattle e, enquanto aparentava ser apenas mais um cliente, tornava-se o predador. Em 1982, os corpos começaram a aparecer. A primeira vítima oficial foi Wendy Lee Caulfield, de apenas 16 anos, cujo corpo foi encontrado no rio Green River. Logo a seguir, outras vítimas começaram a surgir nas mesmas condições, estranguladas e abandonadas ao longo do rio ou em florestas densas. Enquanto os corpos continuavam a surgir nas margens do rio Green River e em áreas florestais, a polícia de Seattle começou a perceber que não estavam perante homicídios isolados, mas sim diante de um assassino em série astuto e calculista. As vítimas, quase sempre trabalhadoras do sexo ou jovens em situação vulnerável, tinham padrões semelhantes de morte, estrangulamento e abandono em locais remotos. Algumas eram deixadas com objetos estranhos sobre os corpos ou em poses bizarras, um comportamento típico de assassinos que sentem a necessidade de marcar território. No início dos anos 80, uma força-tarefa especial foi criada para tentar capturar o responsável. No auge da investigação, mais de 50 agentes trabalhavam exclusivamente no caso, seguindo milhares de pistas. O nome de Gary Ridgway apareceu cedo na investigação. Em 1983, ele foi interrogado depois de ser identificado como um dos últimos a ter sido visto com algumas das vítimas. Ridgway parecia cooperativo e até fez um teste de polígrafo, que passou com sucesso. Sem provas concretas, a polícia deixou-o escapar, uma falha que lhe permitiu continuar a matar durante anos. Durante anos, a polícia recolheu amostras biológicas das cenas do crime, mesmo sem saber se algum dia serviriam para algo. Em 2001, quase 2 décadas depois dos primeiros crimes, os avanços na tecnologia de ADN começaram a dar frutos. As amostras de Ridgway, recolhidas discretamente anos antes, foram finalmente testadas com métodos mais avançados. O resultado foi avassalador. O ADN dele estava presente em várias vítimas. Em novembro de 2001, Gary Ridgway foi finalmente preso, um momento há muito esperado e que chocou a comunidade que, por anos, conviveu com este homem comum. O julgamento de Ridgway revelou toda a extensão da sua frieza.
Para evitar a pena de morte, Ridgway fez um acordo com a acusação, confessou 48 assassinatos e colaborou para indicar onde os corpos estavam escondidos. Mas Ridgway nunca demonstrou remorso. Num dos momentos mais perturbadores do julgamento, disse: Matei tantas que perdi a conta. Foi fácil porque não pensava nelas como pessoas. Em 2003, foi condenado a 48 penas de prisão perpétua consecutivas. Mais tarde, admitiu ter cometido mais crimes e muitos acreditam que o número real de vítimas pode ultrapassar 70. Está preso no Walla Walla State Penitentiary, no estado de Washington, uma prisão de segurança máxima. Uma das críticas mais fortes ao caso Ridgway foi o descaso social com as vítimas. Por serem trabalhadoras do sexo ou jovens marginalizadas, muitas das suas mortes não tiveram a mesma atenção mediática, algo que Ridgway usou em seu benefício. No tribunal, os familiares das vítimas deram testemunhos emocionantes, relembrando que, independentemente da vida que levavam, todas eram pessoas amadas, com famílias e sonhos. Gary Ridgway escondeu-se durante décadas por trás de uma vida banal. Trabalhava, sorria, casava-se e matava. A sua frieza, a escolha das vítimas e a forma como enganou todos à sua volta mostram-nos o quão fácil é subestimar o mal quando ele se apresenta com um rosto comum. Este não é apenas um caso sobre um assassino. É um lembrete de como o sistema pode falhar, de como vidas podem ser ignoradas por preconceito e de como o verdadeiro horror nem sempre se apresenta com sangue, mas com silêncio. E tu? Quantas vítimas achas que terá realmente tido? Partilha a tua opinião nos comentários, queremos ouvir o teu lado deste terror. Se gostaste deste episódio, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sino para não perderes os próximos casos. Às quartas-feiras trazemos-te perfis de serial killers. Aos domingos, crimes e mistérios de todo o mundo. Lembre-se, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta. Este episódio é dedicado às dezenas de mulheres e raparigas que perderam a vida às mãos de Gary Ridgway. Muitas delas continuam sem nome. Outras foram esquecidas pela justiça durante anos. Mas todas tinham histórias. Todas tinham vidas. E todas merecem ser lembradas.